A TV Brasil Central apresenta mais um episódio da 7ª temporada do TBC Memória. Na década de 1920, um grupo de aproximadamente 1.500 combatentes percorreu 25 mil quilômetros Brasil afora. O movimento denominado Coluna Prestes, nome de seu principal líder, tinha como objetivo mudar a república, estruturada com base nas oligarquias regionais. Uma parte desta marcha percorreu o território de Goiás, incluindo o que hoje é o estado do Tocantins. Por aqui, a Coluna Prestes enfrentou resistência armada. Um desses movimentos da resistência foi a coluna Abílio Volney, que, com consentimento e dinheiro do governo federal, recrutou aproximadamente 1.500 homens para combater Luiz Carlos Prestes e seus liderados. O nosso convidado para falar sobre este assunto é o escritor, juiz de direito e estudioso sobre o tema, Abílio Volney Aires Neto. Um prazer te receber aqui, Abílio. Boa tarde, Liseta. Satisfação estar contigo. Prazer é nosso. Primeira dúvida que já surgiu para o telespectador, mesmo nome acrescido do Neto. Qual a sua relação com o nosso personagem? Eu sou neto do Abílio Volney, a minha mãe é filha dele, a escritora, a poetisa Irani Volney. E nós estamos aqui em Goiás, né? Viemos fazer faculdade em Goiânia, já ficamos por aqui, fizemos concurso para o Ministério Público, fizemos a carreira e depois ingressamos na magistratura. Mas eram todos do Tocantins? Todos Tocantins. Sou filho lá de São José do Duro, hoje a grande Dianópolis, uma cidade mais importante da região sudeste Tocantins. Venho de lá, dos flancos da Serra Geral, da Serra do Duro, como é conhecida aquela topograficamente ali. Voltando no tempo, vamos lá para a década de 1920, há praticamente 100 anos atrás. Contextualiza para a gente, para o nosso telespectador, o que foi a Coluna Prestes? A Coluna Prestes foi um movimento de reação contra as oligarquias. Essas oligarquias, a maioria cairia depois de 30 na Revolução, mas também era um protesto. O movimento tenentista, por exemplo, de 1922, que surge no Forte Copacabana, ele, por assim dizer, é a gênese dessa movimentação que vai passar pelo movimento de 1924, em São Paulo, onde também os tenentes fazem verdadeiros combates revolucionários ali, e vai desaguar, confluir para exatamente Prestes, juntamente com outros tenentes, fazerem um movimento que engrossaria a chamada Coluna Prestes, que consistia também em denunciar os abusos, apossamentos de terras, a política das oligarquias, que era uma realidade da época. A estrutura da Primeira República, A estrutura da Primeira República é um protesto que ficou na memória popular, não é? O sonho, o ideal daqueles jovens tenentes. Agora, eles estavam buscando, vamos usar a expressão, fazer uma revolução ou estavam fugindo mesmo, sendo perseguidos pelas forças oficiais? Eu acho que eles chegam ao martírio. Vocês veem que a maioria deles, de um grupo de 20 e poucos, só 2 salvam, por exemplo, em São Paulo, né? E eles tinham esse ideal, Agora, não tinha nada, era de ideologia, porque nós vamos perceber que essa parte ideológica vai surgir depois com Carlos Prestes, por exemplo, você vai falar disso, eu imagino. Sim. Só depois de 1935, né? Já quando a coluna se desfaz na Bolívia, é que Prestes conhece a ideologia marxista, mas até então o movimento deles era um movimento patriótico, tinha boas intenções, a despeito da coluna ter tido grandes problemas, por exemplo, na região da minha cidade, Dianópolis, antiga São José do Duro, Natividade, Taguatinga, houve muitos abusos ali, porque era muito difícil se conduzir também a coluna, né, com Prestes, com tantos homens, com tanta gente que foi aderindo, populares, engrossando as fileiras, e colocar uma ordem numa situação que era precária daqueles homens idealistas, né? Pois é, apesar de, como nós falamos, 1.500 pessoas em média compuseram a coluna, mas ela era um movimento popular de massa, a população sabia, aderia? A população na minha região não aderia, havia um preconceito de que exatamente em razão das requisições que se fazia, chegavam numa fazenda, era preciso requisitar os cavalos, né? Os burros, para eles continuarem a corrida da comitiva, da coluna, não é?
Ali também se apossava, às vezes, do gado para alimentar, e o sertanejo não compreendia aquele ideal. E uma região muito pobre também. Eu imagino que um burro, uma cabeça de gado faria muita falta para as pessoas. Provavelmente, né? Por exemplo, Itaguatinga, há histórias que eu trago num dos capítulos do meu livro Diário de Abílio Volney, em que eles levaram praticamente todos os cavalos e as montarias dos fazendeiros locais, né? Agora, eles faziam isso naturalmente com a ideia de que depois o governo federal poderia indenizar. Afinal de contas, eles eram da corporação do governo federal, né? Desde os 18 do Forte, depois do movimento de São Paulo, eram do Exército. Sim, mas quando eles começaram a coluna, você tem informação se eles foram expulsos do Exército? Como que é? Eles fizeram a revolução dentro por exemplo, nos 18 do Forte, eles insurgiram contra a própria estrutura, não é? Eles se expulsaram, vamos dizer assim, eles deliberadamente partiram na direção de tentar mudar o Brasil. Tá, vamos falar então da coluna em Goiás. Ela veio pelo sul, parece que passou inclusive na região de Ouvidor, da Estrada de Ferro. Você tem alguma pesquisa nesse sentido ou focou mais lá na parte norte? Eu foquei mais na parte norte, mas ela atravessa grande parte de Goiás. Você vê no mapa, hoje que você faz uma busca rápida, né, na internet, o percurso dela ali. E enfim, a estratégia que houve, por exemplo, no caso da região norte, com a atuação do Abílio Volney, que era tenente-coronel da Guarda Nacional, ele foi requisitado, por assim dizer, pelo governo federal, e eles são remunerados, né, como um braço do Exército, embora fosse uma força paramilitar, se eu posso dizer assim, e ele vai, então, estar exatamente naquelas confluências do norte, mas ele vai se destacar ainda mais no Nordeste, em Pernambuco, na cidade de Boa Vista, onde, como escreve Jorge Amado no livro Cavaleiro da Esperança, ele tem 1.000 homens que compõem o seu batalhão, que vai formar a coluna Abílio Volney. O Jorge Amado explicitamente faz essa... Explicitamente, numa frase, 2 frases únicas no Cavaleiro da Esperança, ele cita Abílio Volney e a sua frente de combatentes. E o Elso Pang, vai descrever com mais detalhe um parágrafo inteiro do seu livro a respeito. E a nossa obra também, onde nós resgatamos documentos, inclusive fontes do Ministério do Exército, da Intervenção Federal em Goiás, o relatório, onde documenta muita coisa a respeito da história dele. Agora, eu acho que é interessante contextualizar, a gente está falando no norte de Goiás, falam de Natividade e outras cidades. Vale lembrar que naquela época, o que hoje é o seu estado natal, Tocantins, fazia parte de Goiás, né? Sim, fazia parte de Goiás. E o Abílio Volney, por sinal, foi um dos primeiros a fazer o discurso autonomista do Tocantins, como está numa página do livro, o discurso autonomista do Tocantins. Ele sonhava que aquilo fosse realmente desmembrado do Estado. Ele idealizava, inclusive, que o norte goiano fosse colocado como uma parte do estado do São Francisco, que não vingou na Bahia, pegando o oeste, né? Porque sempre foi uma região muito esquecida, né? Não chegava ali geralmente não chegava às instituições. Tanto que o Abílio Volney sobreviveu, um rebanho de 16.000 cabeças de gado do pai, ele tinha que sobreviver com a força paramilitar. Eu acho que até por isso também o governo federal resolveu requisitá-lo, por saber que ele tinha essa dinâmica e essa inteligência tática. Né? Foi até um ganha-pão, então, para ele. Foi, porque a partir da coluna Prestes ali, o período que ele serve, ele é remunerado como um patenteado do Exército. Né? E não tinha aquela questão, combater o comunismo, até porque Prestes ainda não tinha nem aderido, né, ao PCB. Exatamente, terminamos adiantando isso, né? Não havia ainda que se falar em ideologia comunista, não é? Com Prestes, que eu digo. Sim, sim. Existia a ideia marxista, respeitável, né? Mas não com Prestes. Prestes vai conhecer, e depois de 1935, já na Bolívia, no exílio que ele vai... Pois já que a gente está falando de Prestes, é possível falar de Prestes, coluna Prestes, sem amar ou odiar? Olha, com a polarização política e ideológica, não é? O Abílio Volney, ele gostava do Prestes, tanto que nos combates que o seu batalhão fez, nenhum é morto do lado de Prestes, né? Ele fazia a estratégia de mandar o aviso. Eu brincava, você me perguntava, não tinha WhatsApp, né? Como é que ele avisava? Tinha já fake news, como que era essa história? O fake news terminava sendo o cavaleiro que passava, vendo que havia o grupo da coluna Abílio Volney, ou de outra coluna que fosse, houve outras colunas em Goiás, para combater a coluna Prestes, avisava que eles estavam a caminho no encalço. Então Prestes seguia adiante com seus
tenentes revoltosos. Quer dizer que era uma estratégia para evitar o confronto, então? Para evitar o confronto, evitar morte, perda, né, de parte a parte. Particularmente no caso do Abílio, ele anota nas suas anotações da vida que tudo que ele queria era evitar isto, até porque tinha o grande trauma da vida dele e tudo mais, que não vem ao caso aqui, né? Da vida de lutas, e ele tinha essa esperança de que o sistema oligárquico da época fosse também combatido. Afinal de contas, isso foi a trincheira dele na tribuna do Congresso Estadual em Goiás, onde ele foi deputado 3 vezes, foi presidente do Congresso Estadual. O nome dele foi cogitado para indicação à presidência do Estado, como escreve Bernardo Ellis, apesar de uma obra literária de ficção e não historiológica, mas Bernardo Ellis tem respingos históricos que batem com a realidade. Então ele tinha o sonho de que houvesse uma mudança, ele tinha esse ideal, não é? O Bernardo, ele escreve isso no tronco. O Bernardo escreve literalmente no tronco. Falando das colunas, da coluna Prestes e da coluna Abílio. Num artigo que você escreveu para o projeto Goiás mais 300 do Instituto Histórico, conta lá que as pessoas fechavam as portas, fugiam para o mato, está chegando uma coluna, o povão simples da região rural, tinha medo? Tinha medo, porque eles não iriam entender esse ativismo que tinha uma força revolucionária com a melhor das intenções. A coluna visava exatamente restaurar o país, né? Tirar esses núcleos que só viriam a cair na década de 30 para frente. Então, para eles, eram homens que passavam requisitando o gado, requisitando os cavalos. Quer dizer, o sertanejo não tinha dimensão de uma visão e tampouco a esperança de que um dia seriam ressarcidos disso, né? Como de resto, será que a República ressarciu aqueles que, por exemplo, na região norte, de onde eu venho, né, sofreram essas requisições, as famosas requisições, né? E que isso foi um costume que passou pela velha República, inclusive institucionalmente, para depois a pessoa receber do governo federal. Numa revolução, não sei se eles pagaram. Aí a ordem natural das coisas acaba sendo abalada, né? Exatamente. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar o que aconteceu com a Abílio Volney depois da coluna Abílio Volney. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. TBC Memória fala sobre os combates ocorridos entre a coluna Prestes e as forças governamentais, federais e estaduais dentro do território de Goiás, isso na década de 1920. Quem fala sobre o tema é o escritor, juiz de direito e estudioso sobre o tema, Abílio Volney Aires Neto. Só para contextualizar, quem perdeu o primeiro bloco, você é neto do Abílio Volney. Abílio Volney. Perfeitamente. Bom, terminada a coluna Prestes foi vencida, dispersou. E o que aconteceu com a coluna Abílio Volney, especificamente com Abílio Volney? Abílio Volney, especificamente, em 1927, ele já estava na região do Oeste Baiano e ele vai se fixar em Barreiras, na Bahia, onde ele vai ser vereador e presidente da Câmara de Vereadores. Era um político de carreira, havia sido deputado estadual em Goiás por 3 legislaturas, né? Eleito por uma 4ª legislatura e depurado. Antigamente tinha essa instituição que não se aceitava o deputado eleito se os outros deputados não quisessem, embora votado. E ele então na Bahia... Isso era uma característica da Primeira República, né? Era a chamada Câmara de Verificação de Poderes, né? Graças a Deus abolido, porque era terrível. Imagina alguém ser eleito pelo voto, chegar lá os deputados que formam a bancada, né? Não aceitam aquele deputado porque ele não agrada. De certo modo, a coluna Prestes brigou contra isso também, né? Sim, porque ao brigar contra a oligarquia, ela buscava a moralização da política. Outra coisa que é uma grande bandeira da coluna Prestes era o ensino fundamental, o ensino público, que era algo que não tinha instituído, caracterizado, o povo não tinha educação. Então, um povo que não tem educação é subjugado, é ignorante, né? O sertanejo não entendia a coluna, porque a coluna, para eles, eram saqueadores. A coluna era um movimento revolucionário. Como
que era feito o recrutamento? Usava farda? Existia uma hierarquia militar? O governo federal mandava dinheiro para manter a própria coluna Volney? Como que era? Exatamente. O fardamento, a diferença do fardamento da Guarda Nacional, que era o caso do Abílio Volney, era apenas uma lista que distinguia, né, da farda dos oficiais do Exército propriamente. Eram remunerados, havia uma folha de pagamento, inclusive a integração da coluna do Abílio Volney, que ele organiza, não é? Tínhamos na época também a coluna Caiado. Também para combater a coluna Prestes. Também para combater a coluna Prestes, a coluna do senador Caiado. Do senador Totó Caiado. Totó Caiado. Então, cada qual organizava aquela frente para se juntar com o Exército Brasileiro, que era pequeno, aumentar o contingente, já que todos eles tinham patentes da Guarda Nacional. Os coronéis antigos, conhecidos assim em regra, eram patenteados pela Guarda Nacional. E isso foi fundamental para o Brasil, porque nós não tínhamos uma estrutura de exército suficiente, né, de combate. Aliás, se o combate surge dentro do próprio núcleo do exército, né, a gênese dele vem do Forte de Copacabana. Eu até imagino a dificuldade logística. Vale lembrar, Goiás era Goiás e Tocantins hoje, um território que, se a minha memória não está me falhando, dava 600 e poucos mil quilômetros quadrados. E sem infraestrutura. Então, eu acho que até a comunicação com o governo era complicado, né? Tinha que ir a São José do Tocantins, passar pelo telégrafo, né, uma mensagem. Tinha que ser mesmo o aviso de alguém, o cavaleiro que passava e dava o recado lá na frente. Olha só. E essas informações você obteve conversando com Abílio Volney, seu avô, pesquisando? Como é que você chegou a tantas informações sobre esse episódio? Olha, a maior fonte de informações que nós temos oficial são os autos do processo do barulho, né? Que processo é esse? Esse processo, ele inclusive foi estudado por Bernardo Elizinho Tronco, mas nós vamos falar de coluna Prestes. Mas ali eu peguei exatamente os autos do processo e trouxe muitos dados ali. Mas o que mais chama a atenção na oficialidade é o relatório ao Ministério da Guerra, feito por um major do Exército, Álvaro Guilherme Mariante. Esse relatório era desconhecido até 10 anos atrás na rede de computadores, se não encontrava. Eu achei nos anais do Congresso Nacional, publicado no Diário do Congresso Nacional. Esse relatório foi enviado para a mesa da Presidência da República na época, com a intervenção de Goiás naquela região norte ali. E de lá, trazendo para cá, que eu interessa a coluna, você vai tendo informações da figura pública do Abílio Volney, enquanto esse 3 vezes deputado, presidente do Congresso, a influência que ele tinha na região e o sonho morto que ele carregava com a depuração. Porque ele já estava ali desde 1911 de volta como um sertanejo para trabalhar nas fazendas com o pai, né, sem mandato, e ele vai reaparecer em 1919 no Tronco e para depois ressurgir em 1926, 27 na coluna Prestes. Em 27 ele está na Bahia, já ele estará como vereador. Lá em Barreiras, na Bahia, no Oeste, ele é nomeado em 32, depois da Revolução de 30, como prefeito e fica até 37, um longo mandato. E ele termina a vida pública dele entrecortada, né? Sim. Deixando o parlamento como um sonho morto, eu disse, e volta para São José da Serra do Duro, Dianópolis, onde ele vai ser prefeito em 1946. Ele vai morrer aos 89 anos em Dianópolis, lá no casarão que serviu de caserna na época das histórias revolucionárias da região ali, né? Esse casarão foi feito como quartel-general por um sujeito que combateu a coluna Prestes em nome da 4ª Companhia de Polícia de Natividade, né? Um tal capitão Siqueira, que não tem nada a ver com Siqueira Campos. Nada a ver com Siqueira Campos. Não, esse capitão Siqueira, por sinal, fez muito mal, né? Porque ele roubou o gado na região, fez muita maldade, roubou o gado do povo de Taguatinga. Acho que não ajudou muito Goiás, não. Mas a função dele era ajudar no combate à coluna Prestes. É tanto que ele era, inclusive, um perseguidor do Abílio Volney, por outras razões. Ele morreu em que ano, o Abílio Volney? Ele morreu em 1965. Eu estava com 1 ano, quase 2 anos de nascido. Ele pegou no meu pé e disse, esse menino aqui com minha mãe, né? Tomara que o meu nome sirva para o lado que foi vitorioso da minha vida, porque as tristezas que eu passei não desejo a ele. Mas nós estamos aqui para
celebrar que a vida dele foi realmente foi mais alegria do que tristeza. Mas você teve acesso ao diário dele, né? Você até comentou agora há pouco. Exatamente, nós conseguimos esse diário dele, que também estava perdido na história, isso há mais de 20 anos atrás, quando eu escrevi o diário do Abílio Volney. Estava guardado numa mala, esquecida num porão qualquer, onde ele escreve, e quando chega o momento que vai adentrar essa fase, chegar até a coluna Prestes, desaparece esse pedaço do diário dele, como se alguém tivesse amputado aquilo. E você tem ele guardado ainda? Tem os originais guardados. É um livro que me ajudou a chegar à Academia Goiana de Letras, antes ao Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Você esteve falando com o nosso Jales Mendonça aqui, não é? Entrou num tópico que eu queria te perguntar. Juiz de direito, por si só, já é uma profissão que toma muito tempo. E como é que você consegue conciliar poeta, escritor, pesquisador e participa dessas entidades todas? Enzo, eu diria que para escrever livro agora está difícil, né? Meus livros eu escrevi já tem 15, 20 anos, mas não dá tempo. Graças a Deus, eu tive selo ouro de produtividade no tribunal no ano atrasado. No ano passado tive um selo prata, com nota para ouro. Explica para quem não é do judiciário. É que é exatamente a produtividade do juiz é aferida hoje com as ferramentas do chamado Goianão. E o Tribunal de Justiça teve uma gestão maravilhosa com o desembargador Carlos França, e agora está com uma gestão maravilhosa, continuando, fazendo mais coisas com o desembargador Geleandro, né? Então o juiz hoje trabalha o dobro. A gente tem que produzir. Eu cheguei Essa em Goiânia, história que juiz não trabalha é intriga da imprensa. Eu tinha quase 8.000 processos, hoje eu tenho um acervo de 3.000, sendo que por ano entra muito mais do que se consegue despachar. Você tem que estar fazendo a força-tarefa. Trabalho muito, não assisto filme e gosto, mas não tenho tempo. E o que eu tenho conseguido fazer por último é poesia. Sim, eu ia te perguntar isso. Eu tenho aqui, a produção me passou, poemas da nona hora e prosas diversas. Tem mais publicação de poesia? Tem alguma... Temos. Esse livro que eu lancei quando eu assumi a cadeira nova da Academia Goiana, eu coloquei junto com o discurso de posse. É claro que eu estou com 3 ensaiozinhos aí junto com o Bento Fleury, que é a história das casas de Câmara e Cadeia de Goiás, que é um livro histórico, mas eu vou pegar só a metade, pegamos a metade, meio a meio. Trabalhamos também páginas antigas sobre Anápolis, que eu escrevi um livro sobre Anápolis, quando eu tinha tempo de escrever, não é? Fui juiz muito tempo em Anápolis, fui promotor de justiça em Anápolis, mas a história da cidade em si que eu revisitei. E eu, então, estou trabalhando em coisas mais assim, eu faço artigozinho do Diário da Manhã, faço artigo da coluna do Opção, mas a coisa menor, porque as minhas noites são tomadas mesmo com a magistratura, é a hora que eu tenho tempo para corrigir, para revisar. São curtas as noites, São então, curtas né? as noites, os artigos também. Abílio, para a gente encerrar, falando de novo de Abílio Volney, o seu avô. De tudo isso que você pesquisou, que nós conversamos aqui agora, que legado você acha que ele trouxe, no caso, para a história da República mesmo, não só de Goiás, né? Num período assim tão passional que foi a coluna Prestes? A coluna Prestes. Ele foi, como diz um escritor goiano, uma voz, uma única voz que se levantou contra o regime. E a coluna Prestes, para ele, representava uma certa angústia de combater aqueles jovens idealistas, né? É tanto que ele escreve no diário a satisfação de não ter matado ninguém no combate e a honra de ter servido o Exército Brasileiro. Mas ele tinha exatamente essa consciência, e no jornal Estado de Goiás, que é o jornal que ele funda em Goiás, né? Você vê a qualidade dos pronunciamentos escritos, a coragem de combater, na época, a situação, não é? Esse jornal era editado na região cidade norte, de Goiás, na cidade de Goiás. E era uma imprensa dele, né? Sim. Em Barreiras, esse jornal vai ter o nome de O Tempo, nos anos 30, onde ele continua agora produzindo na Bahia. Então, se você pega trabalhos na Universidade Federal, no campo de História, de Letras, ou na PUC, por exemplo, né? Você encontra muita coisa, até meus livros já tenho o prazer de ter visto citado lá, estudando sobre esse fenômeno. E aí sim nós temos a passionalidade. Tem os que vão enxergar o capítulo da violência e tem outros que vão encontrar no capítulo da violência o que Euclides da Cunha encontrou em Os Sertões, né? A violência, né? A força gerou o desforço e culmina em chacinas, e culmina em episódios. No caso da coluna Prestes, né,
culmina em frontes, em combates, e ele faz parte desse tempo revolucionário. Ele estaria na Revolução de 1909 também, não é? Parabéns pela sua pesquisa, parabéns pela história que você trouxe. Muito obrigado. Obrigado, Enzo. Eu que agradeço. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.